Olá a toda a comunidade acadêmica. No vídeo de hoje nós vamos abordar sobre uma ferramenta essencial para a elaboração de um trabalho científico, incluindo os trabalhos de fim do curso, que é a taxonomia de Bloom. Então nós vamos querer explicar aqui primeiro o que é isto de taxonomia de Bloom e qual é a sua importância na construção do conhecimento científico, na construção dos nossos textos acadêmicos. Eu sou Gerson Pagarás e seja bem-vindo ao nosso canal da Crátilos. Então, pessoal, a taxonomia de Bloom, também conhecida como taxonomia dos objetivos educacionais, ela é uma espécie de uma tabela que hierarquiza os níveis do conhecimento, ou seja, é uma tabela que apresenta vários níveis do conhecimento e para cada nível ela vai corresponder, digamos assim, a uma espécie de orientação, uma série de atividades que vão permitir alcançar um determinado conhecimento. Essa taxonomia foi criada na década de 50, em particular em 1956, por uma comissão multidisciplinar de especialistas de várias universidades dos Estados Unidos da América, e essa comissão era liderada por senhor Benjamin Bloom, de tal forma que a taxonomia foi também designada de taxonomia de Bloom, como uma espécie de homenagem ao senhor Benjamin Bloom. Então, essa é uma taxonomia que, claro, com o tempo ela foi sofrendo revisões e tendo tido a última revisão em 2001, que foi feita pelo senhor David Crafoord. Acho que posso ter lido um bocadinho de forma incorreta, mas é o senhor David Crafoord que fez uma das últimas revisões dessa taxonomia, e é essa última revisão que nós vamos considerar aqui no nosso vídeo. Lembrando que este vídeo vai abordar sobre o que é taxonomia de Bloom e quais são as suas aplicações ou importância no trabalho científico, como dissertações, teses, monografias, entre outros textos científicos. Mas antes de avançarmos, claro, inscrevam-se no nosso canal, coloquem um like, ativem o sininho para não perdermos os próximos vídeos. E, claro, não se esqueçam que a Crátilos Serviços Linguísticos oferece serviços linguísticos. Então, podem contratar os nossos serviços de revisão linguística ou científica, os nossos serviços de tradução, de transcrição. Para tal é só acessarem um site que está aqui numa das partes do nosso vídeo. Então, o objetivo da taxonomia do Bloom é, ao categorizar o conhecimento em vários níveis, e depois vamos ver aqui que essa categorização é feita em 6 níveis de conhecimento, é exatamente para facilitar uma espécie de agrupar, ou melhor, quer dizer, orientar a atividade da busca pelo conhecimento de acordo com o nível em que a gente está. Porque assim é muito mais fácil. Se o nosso objetivo corresponder, por exemplo, ao nível A, nós já sabemos que as atividades que devemos executar são estas e aquelas que correspondem exatamente àquele nível. Então, é uma organização muito inteligente do conhecimento. Portanto, essa taxonomia é estritamente metódica e pedagógica. Agora, quais são esses níveis de conhecimento que compõem a taxonomia do Bloom? A taxonomia do Bloom possui 6 níveis de conhecimento, desde o nível básico ao nível mais complexo ou um nível mais avançado. Então, conforme podem observar, aí temos uma pirâmide. Essa pirâmide ilustra os níveis de conhecimento que nós temos na taxonomia do Bloom. E o nível mais elementar ou básico é o nível que se encontra na parte inferior da pirâmide, a parte mais abaixo da pirâmide. E nesta parte nós temos o nível lembrar ou relembrar. E no topo da pirâmide, que é o nível mais complexo da taxonomia de Bloom, temos o nível criar, ok? Então vamos explicar como é que funciona cada um desses níveis dentro da taxonomia do Bloom.
Então, nós temos o nível mais elementar, que é o nível, chama-se o nível lembrar ou relembrar, e em alguma terminologia podem encontrar recordar. O que é que acontece aqui? Neste nível, é um nível em que o estudante é incitado, ok, a se recordar das informações anteriores que já foram fornecidas ou que já estão disponíveis. Portanto, as atividades que o estudante vai fazer dentro deste nível implica apenas usar da sua memória para recuperar informações anteriores. É por isso que normalmente vão encontrar atividades como anotar, alistar, escrever, rotular, nomear, etc. Que são atividades em que o estudante busca apenas recuperar, através da memória, informações anteriores. O nível que segue ao relembrar é o nível compreender. É o nível compreender ou também entender, que é uma outra terminologia. Neste nível, o aluno é exigido ou é convidado a traduzir, a compreender ou a interpretar com as suas próprias palavras uma determinada informação ou um determinado objeto que está em análise. Portanto, o aluno aqui neste nível, ele deve interpretar, ele deve explicar, ele deve resumir, ele deve descrever ou ilustrar aquele conhecimento, aquela informação. Então, depois de seguida temos um terceiro nível, e aqui já estamos a entrar em níveis cada vez mais complexos do conhecimento, que é aplicar. Nesse terceiro nível, que é aplicar, o estudante digamos, incitado a pegar na teoria e adequá-la à prática. Pegar na teoria e relacioná-la à prática. O estudante deve selecionar, transferir ou usar dados e princípios para resolver problemas concretos. Aquilo que aprendeu teoricamente, aquela informação que existe na teoria, como é que esse estudante consegue pegar aquilo e, digamos, resolver obstáculos concretos, problemas reais. Portanto, esse é um nível também da taxonomia do Bloom. Portanto, se todo o trabalho visa aplicar, portanto, essencialmente o que ele deve fazer é pegar naquilo que é o teórico e ajustá-la para resolver problemas concretos. Portanto, ali o estudante vai usar, vai resolver, demonstrar, aplicar, construir, etc. Então, estamos aqui ainda a abordar de forma teórica a taxonomia do Bloom. O quarto nível tem que ver com analisar. Esse é o quarto nível da hierarquia. Analisar. Aqui o estudante, o estudante ele é convidado, digamos, a distinguir, a classificar e a relacionar pressupostos. Ou seja, aqui no analisar o estudante é convidado a examinar, digamos, a descodificar uma informação, aquilo que nós chamamos comumente de dividir em partes, ok? Para examinar e encontrar ali um todo, uma relação entre aquelas partes que formam esse todo. Portanto, nesse nível de análise, é um nível mais complexo, em que o estudante deve realmente desmistificar as informações, a estrutura, encontrar a estrutura interna e, portanto, também pode envolver contrastar, separar, etc, etc. E, por fim, o penúltimo nível, que é avaliar. No nível avaliar, o estudante ele é convidado a julgar aquela informação, ou seja, ele deve trazer, deve argumentar em relação àquela informação, trazer sua própria opinião, aquilo que ele acha em relação àquela informação e, portanto, defender uma certa posição em relação àquela informação. Portanto, ele deve fazer juízo de valores sobre aquela informação, aquele conhecimento. E por fim, o nível final da taxonomia do Bloom, o nível do topo da pirâmide, que é criar. Criar, como o próprio verbo já suscita ou sugere, aqui o estudante está num nível de conhecimento em que ele deve trazer algo novo.
deve propor um novo entre aspas, né? Um novo conhecimento, uma nova informação. Portanto, o estudante deve criar, deve, através das ideias anteriores, combiná-las, já analisou e criar, digamos, uma ideia nova, de novo, entre aspas. Portanto, até aqui já entendeu o que é exatamente a taxonomia de Bloom, em que ela consiste, como é que ela funciona. No nosso próximo vídeo nós vamos explicar como é que esse conhecimento, como é que essa taxonomia de Bloom é aplicado na construção dos nossos trabalhos acadêmicos, principalmente quando estamos ali a construir os objetivos, ok? Os objetivos. Como é que através da taxonomia do Bloom nós definimos um objetivo geral e como é que nós escolhemos aqueles verbos dos objetivos específicos que harmonizam-se, que estão em conformidade com o verbo do objetivo geral. A taxonomia de Bloom ajuda a fazer isso, então se inscreva e acompanhe o nosso próximo vídeo. Um abraço, até lá.